Olá, graça e paz. Eu me chamo Raquel e hoje eu vou estar compartilhando com vocês o livro de Lucas e o capítulo é o 20. E o tema desse capítulo é sobre a autoridade de Jesus, que é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram a eles os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? E ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiram entre eles e diziam entre si: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João Batista era o profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. E aí o Senhor começa a falar sobre uma parábola, né? Então Jesus passou a contar uma parábola. Sim, certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que eles entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão? Mas quando os lavradores viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-los, eles mandaram espiões que fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudesse entregar ao povo, entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhes perguntaram: mestre, sabemos que falas, ensina o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele disse: portanto, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Então não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com suas respostas, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que
Se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ele será esposa? De quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão e nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de morto, mas de vivo, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondestes bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que é Cristo? Como dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi chama Senhor, então como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoraram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Então, a gente lendo esse capítulo, a gente percebe que os mestres das leis, eles tentavam de toda forma, com todas as perguntas, armar ciladas, para que o Senhor pudesse responder de uma forma que fosse uma forma que eles não esperavam do governo, e eles tentavam de toda forma capturar, matar Jesus, né? E a gente percebe que de forma muito sábia, que de forma muito paciente, o Senhor respondia todas as perguntas deles, e eles não conseguiam colocar Jesus em checkmate, né? E todas as perguntas que eles faziam e tinham as respostas, eles se sentiam frustrados, porque eles falavam: não tem mais o que falar, não tem mais o que perguntar, porque ele tem resposta para tudo, né? Então então Jesus começou a falar assim, como na parábola, que ele fala assim que ele enviou um servo aos lavradores, mas eles espancaram. Depois ele enviou novamente, e eles espancaram e trataram ele de maneira humilhante. E enviou ainda uma terceira vez, e eles feriram e expulsaram. E aí ele falou: o que eu farei? Então eu vou mandar o meu filho amado. E quando eles viram, eles disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim o lançaram para fora da vinha e o mataram. Essa é uma alusão exatamente de Deus, né? Estava enviando o seu filho amado, enviando os profetas, né, naquela época, e eles não aceitavam, não aceitavam os profetas, eles não aceitaram o filho,
o Filho de Deus, que era o próprio Jesus, né? Que veio com o objetivo de salvar o povo, e eles foram rejeitados ele foi rejeitado de todas as formas, né? E que a gente possa não fazer igual aquele povo daquela época, né? Que é rejeitar o nosso Senhor Jesus, e que a gente possa pedir discernimento de Deus, né? Para entender, né, as pessoas que se chegam junto de nós, que fazem perguntas, às vezes maldosas, às vezes com segunda intenção, que a gente possa ter discernimento e sabedoria do Senhor para poder lidar com essas situações do dia a dia. E é com muita alegria que eu vejo assim esse ensinamento do Senhor, né? Esse carinho e esse amor em responder, mesmo ele sabendo qual era a intenção do coração daquelas pessoas, que aquelas pessoas queriam humilhar Jesus, aquelas pessoas queriam expor Jesus, e eles não conseguiam de forma nenhuma, mas mesmo assim Jesus respondia com muita sabedoria e com muita humildade a aquelas pessoas naquela época. Amém. Aqui está uma chuva gostosa e não deixa de ser uma bênção do Senhor também. Eu quero me despedir de vocês, agradecer por mais essa oportunidade e que Deus os abençoe. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau.